Arroa, aqui é Selene Jacket, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica. E hoje, na série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Oxóssi. Oxóssi é o orixá da caça, das florestas, das matas, dos animais, da fartura, do sustento e das relações entre o reino animal e vegetal. Sua mitologia tem origem na África, assim como todos os orixás cultuados pelo candomblé ou pela umbanda. É atribuído a Oxóssi a ligeireza, a astúcia, a sabedoria, o jeito ardiloso para capturar a caça, ou seja, todos os atributos fornecidos para um caçador. Ele é considerado o caçador de axé, aquele que busca as coisas boas para um ilê, aquele que caça as boas influências e energias positivas. O nome Oxóssi vem do termo iorubá, que é derivado de Osowissi, O-S-O-W-U-S-I, que significa o guardião noturno é popular, caçador ou guardião popular. Oxóssi é também o senhor do reino vegetal, dono de todos os frutos, ervas e flores, e de toda a vida existente nas florestas, campos, matas e adjacências. É no seu domínio que se fornece as ervas medicinais, e como ervas sagradas, os remédios e os venenos pertencem a Ossan, motivo pelo qual os dois orixás estão conectados. Com Ossan, Oxóssi aprendeu o segredo das folhas e os mistérios da floresta e se tornou um grande feiticeiro e senhor de todas as folhas, mas teve que se sujeitar aos encantamentos de Ossan. Oxóssi está nas refeições, pois é ele quem provê o alimento. É a ligeireza, a astúcia, a sabedoria, o jeito ardiloso para capturar uma caça. Ele é um orixá de contemplação, amante das artes e das coisas belas. Na África, os caçadores, que geralmente são os únicos na aldeia que possuem armas, têm função de salvar a tribo, são chamados de Oxô, que significa guardião, e Wussi, que significa popular, ou seja, Osowissi. E na expressão popular acabou virando Oxóssi. Oxóssi também foi um Ossó, mas foi um guardião especial, pois salvou seu povo das terríveis inhame. O culto a Oxóssi é bastante difundido no Brasil, em Cuba e em outras partes da América, onde uma cultura iorubá prevaleceu. Isto se deve ao fato da cidade de Queto, da qual Oxóssi era rei, ter sido destruída quase por completo em descrição do século XVIII, e seus habitantes, muitos consagrados a Oxóssi, foram vendidos como escravos no Brasil e nas Antilhas. Este fato possibilitou o renascimento de Queto, não como um estado, mas como uma importante nação religiosa no candomblé. A Oxóssi são conferidos os títulos de Alaqueto, rei, senhor de Queto e Onilé, o dono da terra, pois na África cabia ao caçador descobrir o local ideal para instalar uma aldeia, tornando-se assim o primeiro ocupante do lugar, com autoridade sobre os futuros habitantes. É chamado de Oluayé ou Oni Araayé, senhor da humanidade, que garante uma fartura para seus descendentes. Oxóssi é representado nas florestas caçando com seu arco e flecha. Ele carrega um chifre ou berrante,
que simboliza tanto a fertilidade quanto o meio que o homem terreno pode utilizar-se para fazer ser escutado pelo céu. Oxóssi também é dono de um cetro ou um chicote, feito de um rabo de touro, de búfalo ou de cavalo, para com ele controlar os espíritos da floresta. E na mitologia africana, a floresta é o reino dos espíritos, em que cada árvore corresponde à alma de um ser manifestado. Oxóssi se veste com uma túnica branca, por cima da qual leva uma roupa verde de caçador. Seu chapéu tem plumagens. O habitat de Oxóssi é a floresta. No candomblé, Oxóssi dança rapidamente, como se estivesse caçando, e segura arco e flecha, feitos em aço. Carrega uma capanga, que é uma bolsa de couro onde ele guarda a caça, e cabacinhas para guardar água e pólvora para sua espingarda. Usa braceletes e pulseiras largas. Na África antiga, Oxóssi era considerado o guardião dos caçadores, pois cabia a eles trazer o sustento para a tribo. Hoje, Oxóssi é quem protege aquelas pessoas que saem todos os dias para o trabalho. Acredita-se que o mundo fora criado por Olorum, e os orixás também foram criados por ele. Olorum é eterno e onipotente, e está relacionado ao firmamento, a força maior que existe, e por isso não se manifesta nos homens, nem tem filhos como os orixás. Embora ele tenha sua origem no panteão africano, o mesmo não é cultuado nem na África nem no Brasil, pois somente os orixás se relacionam com os homens. Se Olorum precisa revelar algo, ele o transmite aos orixás, que por sua vez se torna notório aos humanos. O homem africano está sempre em contato com a natureza e todas as suas manifestações. Por isso, é atribuído para as entidades os poderes dela. Na cultura africana, não há necessidade de escrita para a transmissão de conhecimento religioso. O culto aos orixás possuía suas particularidades referentes a cada tribo, se apoiando na transmissão oral de suas crenças e práticas. Olofim era um rei africano da terra de Ifé, lugar de origem de todos os iorubais. A cada ano, na época da colheita, Olofim comemorava em seu reino a festa dos inhames. Ninguém no país podia comer dos novos inhames antes da festa. Chegado o dia, o rei se instalava no pátio de seu palácio. Suas mulheres se sentavam à sua direita e os seus ministros à sua esquerda. Seus escravos sentavam-se atrás dele, agitando leques e espanta-moscas, e os tambores soavam para saudá-lo. As pessoas reunidas comiam inhame pilado e bebiam vinho de palma. Elas comemoravam e brincavam. De repente, um enorme pássaro voou sobre a festa. O pássaro voava à direita e à esquerda, até que veio pousar sobre o teto do palácio. Uma ave estranha fora canalizada pelas feiticeiras furiosas porque não haviam sido convidadas para a festa. O pássaro causava espanto e medo a todos. Ele era tão grande que o rei pensou ser uma nuvem cobrindo a cidade. Sua asa direita cobriu o lado esquerdo do palácio e a sua asa esquerda cobriu o lado direito do palácio. As penas do seu rabo varriam o quintal e sua cabeça o portal da entrada. As pessoas assustadas comentavam: "Ah, que esquisita surpresa! De onde veio este desmancha-prazer? E o que veio fazer aqui? Ô bicho feio de dar dó! Sinistro que nem urubu! Como nos livraremos dele? Vamos rápido chamar os caçadores mais hábeis do reino." De Idô trouxeram Oxotogum, o caçador das 20 flechas. O rei lhe ordenou matar o pássaro com suas 20 flechas. Oxotogum afirmou: "Que me cortem a cabeça se eu não o matar."
e lança as 20 flechas, mas nenhuma atingiu o enorme pássaro. O rei mandou prendê-lo. De Morê chegou Oxotogi, o caçador das 40 flechas. O rei lhe ordenou matar o pássaro com suas 40 flechas. Oxotogi afirmou: que me condenem à morte se eu não o matar. E lançou suas 40 flechas, mas nenhuma atingiu o pássaro, e o rei mandou prendê-lo. De Ilaré apresentou-se Oxotadotá, o caçador das 50 flechas. Oxotodotá afirmou: que exterminem toda a minha família se eu não o matar. Lançou suas 50 flechas e nenhuma atingiu o pássaro. O rei mandou prendê-lo. De Iremã chegou finalmente Oxotocanxoxô, o caçador de uma flecha só. O rei lhe ordenou matar o pássaro com sua única flecha. Oxotocanxoxô afirmou: que me cortem em pedaços se eu não o matar. Ouvindo isto, a mãe de Oxotocanxoxô, que não tinha outros filhos, foi rapidamente consultar um babalaô para saber o que poderia fazer para ajudar o seu único filho. Ah, disse-lhe o babalaô, seu filho está a um passo da morte ou da riqueza. Faça uma oferenda e a morte vai se tornar a riqueza. E ensinou-lhe como fazer uma oferenda que agradasse as feiticeiras. A mãe dele então sacrificou uma galinha, abriu-lhe o peito e foi rapidamente colocar na estrada, gritando 3 vezes: que o peito do pássaro aceite este presente. Foi neste momento exato que Oxotocanxoxô atirava sua única flecha. O feitiço pronunciado pela mãe do caçador chegou ao grande pássaro. Ele quis receber a oferenda e relaxou o encanto que o protegera até então. A flecha de Oxotocanxoxô atingiu em pleno peito. O pássaro caiu pesadamente, se debateu e morreu. A notícia espalhou-se. Foi Oxotocanxoxô, o caçador de uma flecha só, que matou o pássaro. O rei lhe fez uma promessa: se ele o conseguisse, ele ganharia metade de toda a sua fortuna. Todas as riquezas do reino serão divididas ao meio, e uma metade será dada a Oxotocanxoxô. Os 3 caçadores foram soltos da prisão, e como recompensa, Oxotogum, o caçador das 20 flechas, ofereceu a Oxotocanxoxô 20 sacos de búzios. Oxotogui, o caçador das 40 flechas, ofereceu-lhe 40 sacos. E Oxotadotá, o caçador das 50 flechas, ofereceu-lhe 50. E todos cantaram para Oxotocanxoxô. O babalaô também juntou-se a eles, cantando e batendo em seu agogô. Oxói-se, Oxói-se, Oxói-se. O caçador Oxo é popular, e assim que Oxotocanxoxô foi chamado Oxói-se ou Oxóssi. Após ter matado o grande pássaro das feiticeiras, ele que ameaçava o povo durante a festa da colheita dos inhames, apenas com uma flecha, e ter livrado o povo de Quito do feitiço, foi nomeado Oxóssi e ganhou também o título de Deus da Caça e responsável por todo o conhecimento adquirido através da arte de caçar. Graças a este feito, é chamado de Odé, que do termo Yorubá significa caçador. Com a chegada dos africanos escravizados ao Novo Mundo como divindades africanas, foram sendo sincretizados com santos do cristianismo, e assim seus nomes foram sendo ressignificados. Isto se deve, é claro, ao contato da cultura africana com a cultura europeia presente na colonização da América como um todo, e também com a cultura dos nativos. Oxóssi é o irmão mais novo de Ogum. Certa vez Ogum saiu para guerrear e Oxóssi ficou na tribo. Porém, diz a lenda que enquanto Ogum estava fora, a tribo foi atacada
e Oxóssi não sabia lutar, por isso não pôde defender a tribo do ataque dos invasores. Após o retorno de Ogum, o mesmo viu toda a destruição causada na sua tribo e foi à procura do irmão. Ogum viu que era preciso treinar seu irmão para proteger a vila enquanto ele estava fora, pois Ogum é o orixá da guerra, e sempre que fosse preciso sair para guerrear era necessário que alguém cuidasse da tribo. Oxóssi foi então treinado pelo seu irmão Ogum a fim de defender o seu clã, a sua aldeia. Por este motivo ele é considerado como guardião popular, pois ele mesmo guarda sua tribo. Juntos a Ogum, Oxóssi domina a floresta e levavam o homem à evolução. Além de irmão, Oxóssi é um grande amigo de Ogum. Disse até que seria seu filho, e onde está Ogum, deve estar Oxóssi. As suas opções completam-se, e unidas são ainda mais imbatíveis. A história mostra Oxóssi como filho de Iemanjá, mas sua verdadeira mãe, segundo lendas mais antigas, é a Paocá, a jaqueira, que vem a ser uma das Iami. Por isso, a intimidade de Oxóssi com esta árvore. Seu pai é Oxalá. Seus irmãos são Ogum e Exu. Sua consorte é Otim e ocasionalmente Oxum. Ele é pai de Logum-Edé e de Ibeje. A Oxóssi estiveram ligadas a alguns orixás femininos, mas o maior destaque é para Oxum, com quem Oxóssi teria mantido um relacionamento instável, bem identificado no plano sexual, coisa importante tanto para a mãe da água doce como para o caçador. Mas difícil no cotidiano, já que enquanto ela representa o luxo e a ostentação, ele é a austeridade e o despojamento. Oxóssi é considerado também como a expansão dos limites, do seu campo de ação, enquanto a caça é uma metáfora para o conhecimento, a expansão maior da vida. Ao atingir o conhecimento, Oxóssi acerta seu alvo. Por este motivo, é um dos orixás ligados ao campo do ensino, da cultura e da arte. Nas antigas tribos africanas, cabia ao caçador penetrar no mundo de fora, uma mata, tanto para trazer uma caça quanto folhas medicinais. Além disso, eram os caçadores que descobriam os locais para onde a aldeia poderia futuramente se mudar ou fazer uma roça. Assim, o orixá da caça é responsável pela transmissão do conhecimento, pelas descobertas. O caçador descobre o novo local, mas são os outros membros da tribo que instalam uma aldeia nesse mesmo local. Assim, Oxóssi representa a busca pelo conhecimento puro, a ciência, a filosofia. Oxóssi irradia o conhecimento e atua em nosso mental, estimulando a sua busca no sentido mais amplo da palavra, de modo a expandir todos os sentidos da nossa vida. Ele também ampara os seres que fazem bom uso dos conhecimentos adquiridos, aplicando-os para o seu próprio crescimento. Por isso, a Oxóssi representa o arquétipo do grande caçador, aquele que vai buscar e nos traz conhecimento e respostas às nossas necessidades de aprendizagem. Oxóssi é o raciocínio rápido, hábil, do cientista, do doutrinador. Ele é o grande comunicador, é a divindade da expansão. Na história da humanidade, Oxóssi cumpre um papel civilizador importante, pois na condição de caçador, ele representa as formas mais arcaicas humanas, uma própria busca incessante do homem por mecanismos que lhe possibilitem sobressair no espaço da natureza e impor a sua marca no mundo desconhecido. Oxóssi, como eu falei anteriormente, também está ligado às artes. Ele está presente no ato da pintura de um quadro, na confecção de uma escultura, na composição de uma música, nos passos de uma dança, nas misturas de cores, na escrita de um poema, de um romance, de uma crônica. Ele está na arte em um modo geral, desde o canto dos pássaros e da cigarra ao canto do homem. Oxóssi é também o senhor da fauna e da flora. É ele quem rege o revoar dos pássaros e a evolução das pequenas aves.
Oxóssi é a vontade de plantar, de colher, de dançar, de caçar, de viver com dinamismo e otimismo. Ele, como divindade da cultura, passa para seus filhos grandes talentos artísticos. Curiosamente, Oxóssi também é a comodidade, a vontade de admirar, de contemplar. Oxóssi é um pouco de preguiça, uma vontade de fazer nada, senão pensar e, quem sabe, criar. Assim como Xangô, ele é um orixá avesso à morte, porque ele é a expressão da vida. A Oxóssi não importa o quanto se viva, desde que se viva intensamente. O frio de Iku, ou a morte, não passa perto de Oxóssi, pois ele não acredita na morte. Por suas ligações com a floresta, pede-se a Oxóssi a cura para determinadas doenças, e por seu perfil guerreiro, pede-se proteção espiritual e material. Ele é o senhor da inteligência, do conhecimento, da sabedoria e da curiosidade. Dizem os mais antigos que Oxóssi é o único orixá que conhece o segredo do mundo para os funfuns e Onilé, pois quebrou todos os tabus do mundo. Por isso nada passa despercebido por ele. Em seu lado negativo, pode estar presente também a falta de alimento, o pouco plantio, o apodrecimento das frutas, legumes e verduras, e até mesmo na arte mal acabada, inacabada ou de mau gosto. O elemento de Oxóssi é a terra e a liberdade de expressão, a liberdade para viver da maneira que somos. Sua saudação é Okearu, ou simplesmente Oke. Pierre Verger, em seu livro Orixás, diz que o culto a Oxóssi foi praticamente extinto na região de Quito, uma vez que a maioria de seus sacerdotes foi escravizada, tendo sido enviado à força para o Novo Mundo ou foram mortos. Mas essa informação sabe-se atualmente que é falsa, que o povo que permaneceu inquieto deixou de cultuá-lo por não se lembrar mais como se realizam os ritos transferidos ou por passar a cultuar outras divindades. Na verdade, o culto a Oxóssi continuou em locais e linhagens específicos, em vários lugares, como em estados de Oió, Equiti, Ogum e etc. É um mito que Oxóssi tenha se conservado na diáspora e tenha se perdido na África. Um mito que já foi desmentido. Durante uma diáspora, muitos escravos que cultuavam Oxóssi não sobreviveram aos rigores do tráfico negreiro e ao cativeiro, mas ainda assim o culto foi preservado no Brasil e em Cuba, pelos sacerdotes sobreviventes, e Oxóssi se transformou, no Brasil, um dos orixás mais populares, tanto no candomblé, onde se tornou o rei da nação Queto, quanto na Umbanda, onde é o patrono da linha dos caboclos, uma das mais ativas da religião. Os filhos de Oxóssi são pessoas de aparência calma, que podem manter a mesma expressão quando alegres ou aborrecidas, do tipo que não exterioriza como são suas emoções, de forma alguma, mas não são pessoas insensíveis, eles só preferem guardar os sentimentos para si. São pessoas que podem parecer arrogantes e prepotentes e às vezes são de verdade. Na realidade, os filhos de Oxóssi são desconfiados, cautelosos, inteligentes e atentos. Selecionam muito bem as amizades, pois possuem grande dificuldade em confiar nas pessoas. Apesar de não confiarem, são pessoas altamente leais e incapazes de trair até mesmo um inimigo. Magoam-se com pequenas coisas e quando terminam uma amizade é para sempre. São do tipo que ouvem conselhos com atenção, respeitam a opinião de todos, mas sempre faz o que quer. Com estratégia, acabam por fazer prevalecer a sua opinião e agradando a todos. São altos e magros e possuem facilidade para se mover. Seu andar possui leveza e elegância. A sua presença é sempre notada, mesmo que não façam nada para que isso aconteça. Os filhos de Oxóssi gostam de solidão, isolam-se, ficam à espreita, observam atentamente tudo o que passa à sua volta. Curiosos, percebem as coisas com rapidez,
são introvertidos e discretos, vaidosos, distraídos e prestativos, comportamento típico de um caçador, provedor de seu povo. Altruístas, abnegados, sinceros, simpáticos, austeros e possuem senso de coletividade. Os filhos de Oxóssi são pouco conservadores e possuem múltiplos interesses, mesmo que não se prendam muito tempo em algum assunto, pois eles gostam de ir atrás de novidades. Mesmo não conseguindo se deter muito tempo em algum assunto, eles conhecem um pouco de cada coisa. Eles gostam da companhia, de crianças e de amigos, e dão bastante liberdade às crianças e às pessoas, e estimulam a variar as atividades, embora sejam falhos no lado da disciplina. Não são ciumentos e não querem ser o alvo de ciúmes, nem que sua liberdade seja tolhida por causa dele. Alguns filhos de Oxóssi com problemas emocionais e profissionais passam por períodos de depressão e podem ser vítimas de tramas traiçoeiras e podem ter palavras e atos mal interpretados. São muito criativos e divertidos. Por tempos, o sincretismo foi usado como disfarce para as culturas afro-brasileiras, e os africanos mantinham essa relação com santos católicos após serem evangelizados, entre aspas, como um disfarce para poder continuar mantendo seu sagrado. O que acontecia, na verdade, era o sincretismo, termo usado por Pierre Verger. Oxóssi era entidade cultural. Os santos relacionados a ele não tinham espaço nos seus rituais e nem nas suas cantigas. Em Pernambuco, Oxóssi foi relacionado com o Arcanjo Miguel, na Bahia com São Jorge, no Centro-Sul com São Sebastião. Em Salvador, no dia de Corpus Christi, é realizada uma missa chamada Missa de Oxóssi, com a participação das Ialorixás do Candomblé da Casa Branca do Engenho Velho. Na santeria, Oxóssi é sincretizado com São Norberto ou São Humberto. A imagem de São Humberto tem um arco e flecha e um veado ao lado dele, que são símbolos de Oxóssi. Outro santo católico sincretizado com Oxóssi na santeria também é São Sebastião, que tem um corpo coberto de flechas, outro símbolo de Oxóssi. Para a Umbanda Sagrada de Rubens Saraceni, Oxóssi é a divindade que está assentada no trono do conhecimento. Oxóssi irradia o conhecimento e atua em nosso mental, estimulando a busca pelo conhecimento no sentido mais amplo da palavra, de modo a expandir todos os outros sentidos da vida. Seu primeiro elemento, de acordo com a Umbanda Sagrada, seria o vegetal, que nos purifica, limpa, nutre e cura. E o seu segundo elemento seria o ar, que leva, espalha e expande. Falando então da Umbanda, Oxóssi rege a linha dos caboclos, um arquétipo encontrado em praticamente todos os terreiros. A linha dos caboclos se apresenta na irradiação de um ou mais orixás, pois eles próprios são filhos de determinado orixá, e perante outros foram iniciados para trabalhar em seus mistérios. Por exemplo, o caboclo Pena Branca seria um caboclo de Oxóssi e Oxalá. O caboclo Pena Dourada, de Oxóssi com Oxum. O caboclo Rompe-Mato, de Oxóssi com Ogum. E assim por diante. Os caboclos são espíritos muito esclarecidos e caridosos, assim como os pretos velhos. Eles tiveram encarnações como cientistas, sábios, magos, protetores, intelectuais, xamãs. Alguns, em particular encarnação, foram nativos sul-americanos. No decorrer das encarnações, elevaram-se e cumprem missão na Umbanda para auxiliar os irmãos enfermos da alma e do corpo. Muitos são escolhidos pela espiritualidade para serem os guias-chefes de terreiro, ou então de seus médiuns, dando nomes a seus templos. Na linguagem comum, a palavra caboclo designa o homem nativo, às vezes mestiço de branco com indígena. Mas na Umbanda o significado vai além. Os espíritos que se apresentam na Umbanda como caboclos assumem uma forma plasmada de indígenas, em homenagem aos povos nativos do Brasil e de outras regiões da Terra, que nutriam uma forte relação de amor e respeito à natureza, e muito contribuíram com seus conhecimentos e valores morais e culturais para a formação da nossa pátria.
Os caboclos nas giras de Umbanda são um exemplo de forma simples, forma de vida simples, natural, livre de preconceitos, de arrogância ou de vaidade. Sua atuação junto de nós é libertadora, própria de quem evoluiu. Os símbolos de Oxóssi são os seguintes: uma árvore de 7 ramos encimada por um pássaro. Suas cores são verde na Umbanda, azul clara no Candomblé, mas também pode ser a cor prateada no Candomblé. Dessa forma, as roupas, as guias e as contas costumam ser confeccionadas nessas cores, que também podem possuir outros elementos que recordem a floresta, tais como penas e sementes. Sua data comemorativa é o 20 de janeiro, dia da semana, quinta-feira. Outros símbolos: o Ofá, que é o arco, Damatá, que é a flecha, Eruqueré, que é o chicote, com a cauda de boi, búfalo ou cavalo, o Ogê, que é um tipo de chifre de boi que é usado para emitir um som chamado Olugborum, cuja tradução significa Senhor, escuta minha voz. Outros objetos: as lanças, as facas e demais objetos de caça. Suas oferendas podem ser esses objetos, lanças, facas, arco, flecha. Além de tudo, você pode oferendar milho vermelho com lascas de coco, folhas, arcos, flechas, o eruqueré, os licores, o vinho tinto, frutas, mel, tabaco, charutos, penas. Para fazer uma firmeza, você pode fazer uma quartinha verde com ervas maceradas e uma pedra verde dentro dela. Quanto aos epítetos, o caçador de uma flecha só já é por si só um epíteto de Oxóssi. Mas a gente vai falar aqui sobre as qualidades de Oxóssi, que seriam basicamente a mesma coisa. Ibualamo, que é um Oxóssi com idade avançada e caçador, que nasce nas águas mais profundas do rio Irinlé. Sua vestimenta é branca com bandas, saiote e capacete de palha da costa. Tem ligação com Omulu e Oxum. Seu assentamento se difere de todos. Oxóssi Inlê é novo e caçador. Tem seu culto às margens do rio Irinlé, conhecido como caçador de elefantes. O marfim é sua conta e tem ligação com as senhoras Oxum, com Oxaguian e com Iemanjá. Oxóssi Dana Dana tem fundamento com Exu e Ossan. É ele o orixá que entra na mata da morte e sai sem temer Egum e a própria morte. Veste azul claro, muito impetuoso e foge à toa. Oxóssi Acuerã tem fundamento com Ogum e Ossan. Muitas de suas comidas são oferecidas cruas. Ele é o dono da fartura e mora nas profundezas das matas. Veste-se de azul claro com tiras vermelhas. Suas contas são verdes claras. Oxóssi Otim é um guerreiro muito agressivo, vive intocado na mata, ligado ao Ogum. Veste azul claro, leva capangas, roupas de couro de leopardo. Oxóssi Coifé não se faz no Brasil e na África, pois muitos de seus fundamentos estão extintos. Seus eleitos ficam durante 1 ano recolhidos, tomando todos os dias o banho de folhas. Veste vermelho, leva na mão uma espada e uma lança. Vem com Ossan e vive muito escondido dentro das matas, sozinho. Suas contas são azuis claras, usa capangas e pulseiras, e usa também um capacete que lhe cobre todo o rosto. Oxóssi Caré é ligado com as águas de Oxum e também com Logum Edé, e com eles exerce as dimensões e as funções. Usa azul e um banté dourado. Gosta de pentear-se, de perfume e de acarajé. Bom caçador, mora sempre perto das fontes. Oxóssi Inseuê ou Oniseuê é o senhor da floresta, ligado às folhas e a Ossan, com quem vive nas matas. Veste azul claro e banda de palha de costa, e usa capacete quase tapando o seu rosto. Oxóssi Inculê ou Oniculê
é um odé das montanhas, de culto no platô das serras, muito ligado a Oxaguian e Jagum. Veste verde claro e turquesa. Oxóssi infame ou Infaim Odê Funfun, ligado a Oxaguian e Oxalufã, só usa branco e come abado. Oxóssi Agenipapo, é um odé ligado às liames ou sorongá, é aquele que pode se aproximar, e também a Oiá, ou dono do Iruquerê. Oxóssi Odê Oreluerê, ligado aos Iobôs, um odé de culto antigo. Oxóssi Ibo, o caçador da floresta, abandonou todos para viver isolado nas matas. É erroneamente dito que é o mesmo que Ibualamo, porém são os mesmos. Ibualamo significa água profunda, enquanto Igbo significa floresta. Podemos encontrar ainda Odé Etetu, Odé Edjá, Odé Isambô, Odé Ominon, Odé Oberunjá. Agora, para finalizar, a gente sempre fecha com uma oração. Eu vou colocar aqui uma oração para Oxóssi, chamada Forte Oração a Oxóssi de Prosperidade e Proteção. Senhor das matas e da vida silvestre, neste momento, Pai, sou sua flecha, sou a força de seu arco, sou tudo o que é, a agilidade, a sabedoria. Faça de mim, soberano caçador, uma pessoa de sucesso, e que haja fartura em minha casa. Dê a mim sabedoria para agir, paz para construir meus ideais, força para seguir sempre. Oxóssi, rei das matas, da lua, do céu azul, que eu seja leve como o pássaro que voa, livre como o cavalo que corre, forte como o carvalho na mata, e direto como sua flecha, e que eu vença e seja feliz sempre. Oke Aru, Oke Oxóssi. Vou deixar um pontozinho que eu gosto de deixar quando eu falo sobre os orixás, que eu tenho muito carinho. Então, só para fechar aqui, um ponto chamado Oxóssi Namata é Rei, que fala muito sobre esse orixá. Oxóssi Namata é Rei, Oxóssi Namata é. Oxóssi Namata é Rei, Oxóssi Namata é. Quem anda dentro da mata sem deixar mata de pé. Quem anda dentro da mata sem deixar mata de pé. Caboclo não desacata, caboclo sabe quem é. Ele anda dentro da mata sem deixar mata de pé. Oxóssi Namata é Rei, Oxóssi Namata é. Oxóssi Namata é Rei, Oxóssi Namata é. Quem anda dentro da mata sem deixar mata de pé. Quem anda dentro da mata sem deixar mata de pé. Ele tem flecha e bodoque, ele tem lança e cocar. A mata é o seu reino e na mata reinará. Bem, não repara a minha vozinha de criança, ainda estou um pouco rouca e também não sei cantar. Mas enfim, aqui eu finalizo o nosso vídeo. Deixa aqui seu comentário. Se você gostou, deixa seu like. Envia para os seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para não perder nada. Então até o próximo vídeo. Mitaku Yoyasin, eu honro todas as nossas relações. As fontes estão todas descritas aqui no final, é só você dar uma olhadinha. Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey.